E também a questão do perrengue, eu não sei se está relacionado, enfim, mas eu depois de algum tempo fiquei sabendo, né? Mas a gente tem costume, né? Adolescente, tem a questão dos apelidos e tal. E a gente brincava, né, com a minha amiga de, polaca, polaca. Até que um dia ela me convidou para um evento aqui no Teatro Guaíra e ela falou, Renan, eu sou ucraniana, não me chama de polaca. Daí eu fui entender que teve conflitos, há uma situação meio, não sei se é tensa, enfim, hoje até a Polônia está recepcionando, né, o pessoal da Ucrânia, mas e você vê como o mundo, né, dá voltas, uma coisa, estão acolhendo, pelo menos o que a gente recebe aqui, né, acolhendo bem, né, a população, né, devido à guerra. Mas eu achei engraçado que ela me contou, não, e a gente chamava para provocar, claro. Anos depois eu fui na apresentação dela, ucraniana, que lembra um pouquinho, depois eu queria que você contasse um pouquinho do seu souvenir, mas lembra um pouquinho também aqui. Mesmo estilo, né? O estilo. E foi muito engraçado que ela contou, olha, isso aí é uma ofensa, tá, Renan? Você nunca chame um ucraniano de polaco. Eu não sou polaca. Daí eu falei, tá. E como que é essa questão? Pode chamar de polaco quem é da Polônia, que daí é polaco mesmo. Conta um pouquinho essa parte que eu acho curiosa. Olha, realmente existe isso. Inclusive um polonês, ele se sente ofendido também se você chamar de ucraniano, Sim. né? Então, vice-versa. Só que a questão também da palavra polaca, que ficou, pelo menos aqui no Brasil, que qualquer pessoa mais branca, né? Clara, né? Mais clara, Tudo é polaco. tudo é polaco. Então, alemão é polaco, todo mundo é polaco, né? E ficou essa questão. E também... Fora isso, também tem uma outra discussão entre o termo polaco e polonês. Qual deve ser utilizado? Então, existem até debates sobre isso, existem essas questões. Mas, enfim, isso Sim. também não vem o caso, né? Mas existem essas questões. E a questão da Ucrânia e Polônia tiveram, sim, algumas situações, né? Por exemplo, existe até um filme chamado Wołyń, que retrata justamente durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os poloneses eles viviam até aquele território onde atualmente ele vive, né? Polônia era Lwów, né? Que é território ucraniano hoje em dia, né? Mas que era território polonês. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, nesse território polonês, os ucranianos acabaram expulsando os poloneses da terra, né? Então, a Polônia estava sendo atacada de todos os lados, né? Então, os russos, os alemães, os nazistas, né? Então, de todos os lados. E com a Ucrânia também teve essa situação, né? Que daí as casas dos poloneses foram queimadas, eles foram expulsos, então eles tiveram que sair. Aí até falam que as crianças eram penduradas. Enfim, umas coisas meio assim complicadas. Então ficou. Então que o polonês fala, vocês fizeram isso. Mas daí os ucranianos já têm o lado deles. Aí, enfim, tem algumas questões históricas, né? Porque o território da Ucrânia até... se a gente pegar desde o início, quando, né, dos povos eslavos, das tribos, né, e como que foram subdividindo, né, porque na verdade é o mesmo povo basicamente, Sim. só que foi dividindo, né, existem até lendas envolvendo, né, ou músicas em comum, que são músicas polonesas e uma música polonesa e ucraniana. São parecidas as músicas? Essa é uma música em especial, né, que fala que em polonês, mas também ela é cantada, tem a versão em ucraniano, que daí remete às terras ucranianas, enfim, que as pessoas saíram para as batalhas e tudo mais. Então, tem algumas questões assim, mas assim, no geral, a cultura, a culinária, as tradições são muito parecidas. Claro, e a Polônia é mais católica, a Ucrânia tem a parte do catolicismo, mas também do catolicismo ortodoxo, que daí muda um pouquinho. Mas tem essas questões históricas que remetem lá desde o século X, que eles têm essa questão que daí a Polônia, o território da Ucrânia era da Polônia e tudo mais. Só que depois isso foi resolvido, não tem mais. A Polônia não quer tomar o território da Ucrânia, o que ficou lá, o que foi dividido. No entanto, que a Polônia foi colocada, ela era mais para leste, ela foi colocada depois da Segunda Guerra Mundial mais para oeste, que justamente ela pegou uma parte território ali que era da Alemanha, né? Então, teve um mix, né? E por causa desse mix também existem alguns dialetos que foram surgindo, que é uma mistura meio que de alemão com polonês.
Então tem uma série de coisas assim históricas assim, que só que são problemas históricos que vêm De muito. muito tempo, né? Então quem vê agora esses conflitos, né, na verdade são coisas que vêm lá de trás. Então são mais antigos, não é de agora. E a guerra gera feridas, e essa ferida é passada de geração para geração, né? Como a gente comentou lá no início, a gente não tem essa vivência, né? Então a gente não tem isso que traz, né, de uma geração para outra, e acaba acontecendo e a gente às vezes não entende, né, alguns motivos, né? Exatamente. Mas hoje em dia, claro, os poloneses, eles abriram as portas, eles deram um asilo, né? Porque quando eles precisaram lá atrás, também muitos países deram as costas, né? Então, por isso que hoje em dia, né, eles abrigam, enfim, e estão, né, digamos assim, lutando junto com os ucranianos. Legal.